Muito bem, 8h22, de volta ao C27 Verdade. A notícia, a informação, utilidade pública e a prestação de serviço de rádio. Olha só, e você? Já começou a preparação para o Enem? Você sabe por onde você vai começar? Já sei, você já montou seu cronograma de estudo, né? Já sabe até qual curso você quer? Que maravilha, hein? Essas são algumas dúvidas que estão na cabeça de muitos que irão prestar o Enem esse ano. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje Marlon Soares, criador do site Um Futuro Med. Marlon, bom dia e bem-vindo ao 107 Verdade. Bom dia. E aí, Marlon, beleza? Tudo certinho, tudo na paz? Opa, tudo sim. Bacana. Marlon veio direto de Juiz de Fora para essa entrevista. Olha, aqui. Site Um Futuro Med, UFM. De onde surgiu essa ideia aí de criar o UFM Um Futuro Med? Bom, quando eu comecei a me preparar para o curso de medicina, para fazer o Enem, eu tinha uma certa dificuldade em encontrar conteúdos que estivessem disponíveis de graça e de uma maneira mais fácil de entender. Então eu entrei em alguns sites como Brasil Escola e lá eles usam uma linguagem muito séria. Então eu acabei criando Um Futuro Med baseado em postar assuntos de cada matéria utilizando animes, séries, filmes e memes para entrar em contato com a galera jovem que vai prestar o Enem, a maioria. Bruce, tá no seu mundo, cara. Tá, vamos lá. Eu já sei a ideia de Um Futuro Med, mas por que o nome Um Futuro Med? Bom, inicialmente eu comecei com o Instagram. Sim. Para postar resumos e incentivar a galera a estudar. E eu já tinha o Instagram como Um Futuro Med, que era focado em mim. E tava tendo um retorno bacana de início. Então eu falei, poxa, eu vou criar o site, que começou como um blog simples. E o retorno foi tão grande e tinha tanta gente comentando e elogiando o tipo de conteúdo diferente que eu tava fazendo, que eu resolvi investir e hoje é o site Um Futuro Med, baseado lá no Instagram e tem todo esse conteúdo aí e o retorno disponível pra galera. Bacana. Nesse período aí, né, divulgando conteúdo, você consegue perceber qual é a maior dificuldade do brasileiro em relação ao Enem? Você tem alguma matéria que sempre te pedem mais para publicar aquele conteúdo, né? O que hoje, né, o jovem mais ele tem dificuldade, mais ele quer? A matemática e a física, sem dúvida. Sempre, né? Sempre. E redação também. A redação é o terror do Enem, na verdade, né? Que as pessoas geralmente colocaram isso como grande vilão da prova, né? E se você parar pra ver, redação é uma parte até simples. Eu, antes de ter Um Futuro Med, eu tinha uma média horrível. Eu conseguia 520 em redação. Hoje, a minha menor média é 880, quando eu vou muito mal. E todas as dicas que eu usei pra tirar essas médias de 880, 960, estão postadas lá no Futuro Med. Tudo que eu fiz e deu certo, eu disponibilizei pro pessoal. Bacana. Na verdade eu gostaria de saber como que você estruturou tudo isso, porque para quem te acompanha, chega no canal, tá tudo pronto ali. Uhum. Você faz toda essa analogia, né? Então você pega uma disciplina, uma matéria, algum ponto de alguma matéria e faz uma analogia em relação a algum personagem, algum filme. Esse trabalho, esse processo, como que você faz? Olha, isso é bem demorado. Primeiro eu tenho já uma bagagem cultural de tudo que eu assisti a vida toda. E tudo que eu vou assistindo hoje, sempre que eu vejo que fala alguma coisa relacionada à matéria, eu dou uma pausada no que eu estiver assistindo, anoto ali o tempo, aonde que foi e sobre o que falou. Aí eu misturo isso eu uso cerca de 9 materiais para fazer o meu conteúdo, além das plataformas parceiras do site. E no fim, eu vou escrevendo tudo à mão até estruturar no site, arrumar as imagens, editar a parte de código para postar e no fim fazer a postagem direitinho pro pessoal acessar lá facinho. O pessoal que tá em casa entender, ele pega um ponto de uma matéria específica, a gente tava até conversando antes de entrar no ar, ele usou o personagem Harry Potter, por exemplo, do filme, para poder explicar uma disciplina. Como foi isso? Então, no filme Harry Potter, eles usam magias e até em Dragon Ball Z, que também tá na postagem, com os poderes, e eu ensinei velocidade relativa, que é da física, o início da física, para poder mesclar, linkar aquilo. Assim, a imagética fica mais fácil. A pessoa lê a questão e ela consegue entender, porque ela já tem aquilo na cabeça. Olha, eu tô vendo aqui agora um método aqui do Empresta que ele tá usando um duelo de Yu-Gi-Oh!
Tá Isso aqui, aí. ó, no site, no futuromed.com. Aí tá lá, o método do empresta, né? Algumas situações, o número a ser subtraído de uma determinada casa é maior do que o valor acima dele. Então imagina a seguinte situação, você tá num duelo de Yu-Gi-Oh! Ambos os jogadores têm 4.000 pontos de vida. Então o jogador 1 ataca com seu monstro Reaper of the Cards. Ele é um ATK 1380. O monstro em posição de defesa, virado para baixo do adversário, que revela a carta Millennium Shield, defesa, 3.000. Aí você vai calcular o dano que o jogador 1 receberá com esse ataque. Aí tem uma nota, a diferença entre ataque e defesa, nesse caso, resulta o dano. Então é dessa maneira, bem lúdica, bem trazendo para esse universo dos jovens, o universo, né, geek, né, fica mais fácil e o lúdico, né, ele ajuda bastante. Sim, sim. E também tem uma que eu achei muito interessante, que eu até conversei com ele antes pelo WhatsApp, que a gente já se conhece, já tem uns 3 anos, então a gente troca muita ideia. Como que você fez para ensinar o termo zero absoluto do físico William Thomson através do Cavaleiros do Zodíaco? Porque eu fiquei tentando entender e não consegui. Como que você conseguiu fazer essa junção? Então, isso foi até bem simples. No próprio Cavaleiros do Zodíaco, tem um episódio em que o Mestre Cristal e o Camus de Aquário, que são 2 personagens que aparecem nessa cena, eles literalmente explicam o conceito do zero absoluto. Muita gente ignora, fala, é porque é anime, é desenho, não é nada sério. Mas eles sempre trazem algum conceito científico, então eu procurei saber sobre o zero absoluto para ver se tudo batia direitinho. Coloquei lá a cena em que foi dito para facilitar a fixação da matéria e do assunto, e ainda adicionei mais um conteúdo extra. E a questão dos professores, como que você conseguiu tanto apoio no Instagram com professores tão renomados para o site? Isso foi incrível. Na época que era só um blog e era bem bagunçado o layout, eu procurei, sem muita esperança, o Estudacom e o Física Fabris. E o próprio Fabris chegou em mim e falou, Marlon, eu acredito no seu conteúdo, então eu acho que eu posso fazer uma parceria com você. A partir daí, eu fui só crescendo. Hoje eu já tenho 9 parcerias no site e pelo menos mais umas 2 por fora. E tá só crescendo, cara. E como que você faz para poder manter o site? Eu digo até mesmo em relação a manter o site mesmo em relação ao conteúdo, né? Porque tem que ter uma periodicidade para você também estar publicando. Ou seja, você tem que dedicar parte do seu tempo, além de estudar, para poder alimentar o site. Dependendo da publicação, eu posso demorar até 3 dias. Isso é quando eu tenho muita sorte, porque demanda muito, é muita pesquisa e eu gosto do conteúdo completo. É isso que tem me dado um retorno bom. Mas às vezes eu demoro 2, 3 semanas. Mas em compensação, o retorno que eu tenho é ótimo. E eu tenho um tempo eu estudo o dia inteiro, eu estudo cerca de 15 horas por dia. Então, nos meus intervalos eu foco no site. Como você explicou no início, o próprio nome do site, né, já indica que você pretende fazer medicina. E para você poder... Medicina dizem que tem que estudar muito para poder passar no vestibular, né? Essa foi a maneira que você encontrou também de ter interesse em estudar e prazer em estudar para poder passar no vestibular? Exatamente. Antes de eu iniciar o estudo para medicina, eu fiz design gráfico. Mas eu fui para a faculdade assim, bem sem vontade. Então antes eu não estudava muito. Depois que eu comecei a querer realmente medicina, eu não só aprendi a estudar, mas eu aprendi como estudar e como gostar de estudar. Hoje, se eu ficar um dia sem estudar, eu me sinto péssimo. Eu já criei o hábito de estudar. E não é só estudar para passar em medicina, é estudar para ganhar conhecimento. Por exemplo, há 2 anos atrás, eu não sabia discutir política. Hoje, eu sou engajado com tudo. Tudo me interessa. E estudar é uma coisa que você vai levar para a vida. Então foi algo que você planejou também, igual você usou o exemplo de política. Uhum. Você falou, eu preciso entender mais sobre política, então você se planejou e começou a ler e estudar mais sobre isso. Sim, sim. Então, o que você ensina no seu site também é sobre planejamento? Sim, planejamento e organização. Estudo sem organização não adianta. Uma pessoa que estuda sem um cronograma, que é como eu já ensinei como montar cronograma, alguém que estuda uma matéria sem saber como estudar, vai estar perdendo o tempo dela. Quando vai ser seu vestibular?
O Enem vai ser agora em novembro. Você vai fazer o Enem? Vou fazer o Enem. Eu faço só o Enem. Só Meu o foco Enem. é o Enem. Bacana. Aí eu vou fazer dia, acho que se não me engano, 4 e 11 de novembro. Legal. Você tava falando aqui, cara, é bacana, ele me fez voltar na história quando eu lembro que eu tinha o bonequinho do Aldebaran de Touro, dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Eu me lembrei aqui que eu tinha, ele era um cavaleiro de ouro. Aldebaran é brasileiro, né? Eu tinha o bonequinho Rafael, eu lembrei que agora foi lá atrás, Rafael, na minha infância. Eu também era super fã de Cavaleiros Zodíacos, até porque hoje tem o álbum de figurinha da Copa, o meu na minha época. Além da Copa, eu colecionava o do Cavaleiros Zodíacos e tinha aquela coleção de bonequinhos também, né? Eu uso figurinha do Cavaleiro do Zodíaco que vende nas bancas hoje pra colocar nos meus resumos que eu posto no Instagram. A galera adora. Que bacana, que bacana. Marlon, sucesso. Obrigado aí pela entrevista, obrigado por ter vindo Juiz de Fora pra gente trocar essa ideia. Sucesso lá no site, no blog, no Instagram. Sucesso na vida. Acho que você trouxe pra gente um exemplo muito bacana quando você fala o meu desejo, né? Eu comecei para estudar para medicina, mas eu sei que o conhecimento ele é para tudo e para a vida toda. Exatamente. Acho que esse é um dos maiores exemplos que a gente traz pro dia de hoje, né? E principalmente demonstrando que o estudo também é uma questão de hábito. É quando você se planeja, você começa a fazer, vira um hábito, depois quando você fura esse hábito, você se sente mal. Acho que isso também traz muita coisa interessante pra gente no dia de hoje. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Primeiro, depois que você deu o primeiro, meu irmão, vambora. É só pra frente. É só pra frente, né, Rafa? Isso aí. E quem quiser conhecer o conteúdo, qual que é o site? Repita, por favor. É www.umfuturomed.com. E tem também o Instagram, @umfuturomed. Beleza. E lembrando que lá no site você tem informações, dicas para quem vai tentar o Enem, que também podem ser aproveitadas para qualquer outro concurso, né? Uhum. É muito bacana, tem tudo, tem downloads, tem blog, tem aplicativo, tem muita Ele falou que legal. Estudou design e você consegue perceber isso até mesmo pela, com certeza, pela qualidade, né? Sim, e detalhe, era um dos melhores da turma. Bacana. Porque a gente estudou no mesmo período juntos e a gente até hoje não se conforma do prêmio que a gente não ganhou, que a gente virou 7 horas dentro da faculdade. A gente conseguiu fazer algo absurdo, porque montou uma vinheta, montou um monte de outras coisas, fizemos todos um projeto para o cliente. E o cliente preferiu que daria menos trabalho. Nem os professores concordaram. Bacana, bacana. Parabéns aí, viu, gente? Tudo de bom. São 8h34, a gente vai dar um pulinho de intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco, né? Esse é o 107 Verdade, a notícia, a informação, utilidade pública e a prestação de serviços em seu rádio.